Tem uma frase que resume exatamente por que tantas pessoas não saem do lugar. Ou você faz ou você justifica. E a verdade é que a maioria prefere justificar. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como que você faz para sair desse ciclo que destrói os seus resultados. Então vamos lá. Eu não sei você, mas quando eu escutei essa frase, eu fiquei incomodada. Eu não gostei de ouvir. Porque ela é tipo aquelas frases de caminhão, frases de efeito, que é muito resumida e você quer tentar o que? Se justificar, se explicar. É porque você não sabe o contexto da minha vida, o meu momento, as minhas dificuldades, o meu passado, né? Os meus traumas, as minhas questões agora internas, ou então a minha rede de apoio que eu não tenho. Talvez quando você escutou essa frase, você também levantou umas armaduras aí. Mas eu vou te convidar, baixa um pouquinho essas armaduras, desarma e vem comigo. Eu vou te mostrar 3 aqui pontos que vai fazer com que você vire aí uma chavinha dentro de você. Em algum momento você vai sentir esse desbloqueio. E todas as vezes que você deparar com uma situação que não tem aqui, ó, porque uma coisa é você não poder controlar, certo? Se acaba a luz aqui, não tem como eu gravar esse vídeo. Ah, eu posso justificar. Eu não gravei o vídeo porque acabou a luz, percebe? É legítimo, é verdadeiro, é real. Mas concorda comigo que é ou você faz ou você justifica? Ou eu gravei o vídeo ou eu tive que me justificar porque eu não gravei o vídeo. Ainda isso é uma condição um pouco mais assim, externa. Só que a gente vai falar agora do universo interior, das nossas travas internas, nossos medos, nossos bloqueios. Nosso cérebro, ele é mestre em querer fazer a gente poupar energia, em querer fazer a gente sobreviver, então nos proteger. E aí, às vezes, por exemplo, fazer um vídeo, você gravar, você se expor, pode ser para você de alguma forma inconsciente, você acredita, você tem aí uma crença dentro de você de que você acabou a sua vida, porque você vai se expor, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão opinar sobre a sua vida e acabou para você. Então, para te proteger o seu cérebro, não, para disso. Para que você vai fazer isso? Não grava. Aí você fica com sono, aí você vai se sabotando, aí entra a procrastinação ativa, você vai fazer outras coisas, tipo, tem a louça ali pra lavar, então eu vou lá lavar. Depois eu gravo o vídeo e vai deixando, o famoso deixando pra depois. Eu vou te explicar desenhando, porque eu sou uma pessoa muito visual e eu sei que a maioria de nós somos visuais. Então toda vez que você estiver aqui, eu vou ilustrar, vou desenhar, vou trazer histórias, eu vou rechear para que você possa aí dentro do seu universo fazer as suas conexões e mergulhar em você. É como se a gente fosse agora dar um mergulho. Você não tá vendo, você só vê o mar ali, né? A onda, tal, beleza. E do universo que tá lá dentro, no fundo do mar. Você só vai conseguir ver se você coloca lá os seus equipamentos, você vai mais fundo. E você vai ver coisas que não dá para você ver na superfície. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então vem comigo. Ou você faz ou você justifica. O que você tem escolhido? Então vem aqui na tela. Ó, eu montei aqui, já deixei no esquema, que a gente visual, a gente adora. Cor, né, seta e tal. Primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre o nosso cérebro. Então sobre o nosso cérebro aqui, gente, nosso cérebro. Lembrando que ele sempre vai querer entrar no modo de economia. Ele é econômico, tá? Sabe, se você tem um iPhone, você vai saber. Sabe aquele momento que aparece, tá nos 20% e aparece uma mensagenzinha perguntando se você quer entrar no modo economia de energia? Porque você está com a bateria baixa. Eu não sei dizer, tá, gente, se os outros celulares fazem isso. Mas o iPhone, eu sei que faz isso. É como se o seu cérebro ele operasse dessa forma o tempo todo. Ele quer economizar a sua energia. Então, para isso, ele é meio preguiçoso, sim. Principalmente assim, sabe, para essas coisas do dia a dia, eu venho percebendo muito como que a nossa geração parece que, sabe, custa muito ter que levantar e lavar uma louça e fazer as coisas chatas. Porque agora a gente tem o nosso celular, aquela dose de dopamina barata que a gente fica aqui produzindo enquanto a gente tá ali fazendo esse movimento do feed ou aqui, né, apertando nos stories, assistindo. Quando a gente está fazendo isso daqui com o nosso cérebro, a gente está gerando muito uma sensação de prazer, certo? Um certo alívio.
imediato. E é isso que acontece. Então, a maioria de nós, a gente tem coisas para fazer, ao invés da gente fazer, a gente vai justificar, porque é um alívio imediato. E o nosso cérebro, ele sabe disso, ele quer isso, ele quer economizar energia. Só que quando a gente para viver nesse modo, a gente está fazendo o quê? Vivendo só a curto prazo. É como se você fosse trabalhar e aí, ao invés de você poupar um pouquinho o seu dinheiro, você gasta tudo, o tempo todo. Vai chegar um momento que de repente vai chegar numa Black Friday e você quer fazer um investimento, sei lá, você quer trocar o seu celular, quer comprar um notebook melhor, uma câmera melhor, você quer comprar alguma coisa e você não tem dinheiro. Por quê? Porque você não pensou a longo prazo. Eu tô falando de uma coisa ainda que nem é a longo prazo assim, né? Tô falando de repente de você querer conquistar outras coisas, de bens materiais assim, como um carro, uma casa. E aí você vai precisar pensar a longo prazo. E aí a gente acaba entrando nesse modo aqui do cérebro que é o imediato, é o agora. Eu vou me proteger porque é desconfortável a gente fazer. Entrar em ação requer você lidar com os seus medos, as suas travas, os seus bloqueios inconscientes, bloqueios mentais e bloqueios emocionais. Às vezes, assim como eu, você não tinha oportunidade dentro da sua casa no seu passado, quando você era criança, de conversar, de perguntar o porquê, de debater muitas vezes, de dizer, olha, eu não concordo. Você tinha que abaixar a cabeça e você aceitar. Na cultura japonesa existe até uma palavra que é Hai. Eu tinha que falar Hai, eu tinha que abaixar minha cabeça e aceitar e ponto, acabou. Então, uma pessoa que vai aqui agora, vai se comunicar, vai ter que falar, vai ter que expor as suas ideias, eu tive que passar por muitas e muitas travas e bloqueios internos. E tive que liberar, e uma por uma eu ia resolvendo. Quantas mulheres eu já atendi e ainda atendo nos cursos, nas mentorias, nas sessões individuais e em grupo também, em que a gente vai olhar e ver que muitas das travas, 90% das nossas travas, nossos bloqueios, eles não são de agora. Eles vieram lá de trás. Lá atrás foi instalado. E ainda tá tentando rodar. É como se a gente tivesse o iPhone 3 e agora tá, sei lá, no iPhone 17. E aí a gente tá tentando fazer rodar e atualizar, só que não dá mais pra atualizar. Não tem um momento que o celular tá muito velho e aí ele não vai dar mais pra atualizar, ele já tá muito velho. É a mesma coisa. A gente vai ter que o quê? Peraí, não serve mais esse sistema que tá rodando aqui dentro de mim. Eu tenho que me atualizar. E para isso, gente, para todas as vezes que você precisar lidar com as suas questões internas, você tem que mergulhar. Não dá para ficar vendo só ali da superfície. E é isso aqui que acontece com o nosso cérebro, principalmente quando a gente não tem controle das coisas. Superar os nossos medos, eu sei que não é fácil, mas é possível. Quando a gente entra nesse modo aqui, gente, tá? É muito perigoso, porque você vai deixar de viver e de colher frutos que você sabe que você poderia. Na neurociência tem até um termo que chama dissonância cognitiva. Vou até escrever esse termo grandão aí, tá? Então, o que é isso aqui? O que isso quer dizer? O que acontece? É quando eu quero fazer algo. Existe uma diferença entre eu querer fazer algo e eu realmente fazer. É como se tivesse aqui, ó, eu quero fazer, certo? Tá aqui. Só que é como se tivesse um abismo entre realmente fazer aqui, né? Então, aqui existe esse vale aqui. Existe um gap, existe uma distância aqui, não é a mesma coisa. E o que acontece? Então vamos falar aqui sobre esses dois pontos. Eu tô adorando esses recursos aqui digitais. Mas volta aqui. Existe uma grande diferença entre querer fazer e realmente fazer? Aqui, gente, quando a gente entra nesse modo de fazer, quando a gente entra nesse modo da gente executar aquilo que a gente tem que fazer, apesar de, eu mudo o meu comportamento. Quando eu faço. E quando eu não faço, eu justifico. Eu mudo a minha narrativa. É a famosa historinha. As historinhas que nós contamos para nós mesmas. Quais historinhas que você vem contando para você mesma? E é um perigo a gente ficar contando. Ai, não, Fabi, porque você não conhece a minha história, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, o trabalho tá muito puxado.
A gente vai ter inúmeras justificativas, gente. Sempre vai ter, porque o nosso cérebro primitivo, ele vai querer poupar energia. Muitas vezes, quando a gente tem que fazer, dói. É a dor do crescimento. Quando a gente, então, aqui faz, e aqui a gente justifica, aqui, geralmente, dói. Tem uma dor. Você tem que atravessar uma zona do desconhecido, ou que muita gente fala zona do conforto. Eu não gosto desse nome porque não é confortável, tá? Onde você sabe que você não deveria estar ali, que você poderia mais, não é confortável, mas é conhecido. Então, enquanto a gente operar nesse modo, a gente vai ver a vida passar. A gente vai ficar olhando lá a vida dos outros e falar, nossa, por que a vida dessa pessoa parece ser tão maravilhosa e a minha não? Que a pessoa fez. Ela atravessou essa zona de dor, de desconforto, e ela foi atrás. Ok? Tá comigo aqui, ó? Fica aqui comigo, hein, gente? Vamos pro segundo ponto agora. Aqui é uma perspectiva mais filosófica. Então, por exemplo, Aristóteles, ele fala de acrasia. Já ouviu falar sobre esse termo? O que isso quer dizer? O homem acrático, vamos lá, não parece aqueles momentos que a gente estava na escola? Sabe o que tem que fazer, mas falha ao agir. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu deveria responder um e-mail, que eu deveria acordar mais cedo, tomar mais água, que eu deveria me exercitar. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. O Tony Robbins, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito. O senso comum não é um senso prático. O que isso quer dizer? Todo mundo sabe que tem que beber água, mas muita gente não bebe água. Aliás, uma vez, inclusive, eu conheci uma pessoa que não bebe água há, sei lá, 10 anos. Eu fiquei, assim, chocada com aquilo. A pessoa bebe, tipo, Coca-Cola, ela bebe refrigerante, mas ela não consegue beber água. E ela fica vivendo dessa forma. E é o famoso quando a gente vai se justificar. Olha outra justificativa que a gente muitas vezes usa. Ai, mas é que eu conheço tal fulano que não bebe tantos anos água, então não vou morrer. Ai, a vida é muito curta para não viver. Quando você quer justificar muitas vezes seus hábitos que não são bons. Que você quer justificar escolhas que você sabe que não são as melhores. Tá aí comigo? Falou com você? Ressoa aí dentro? E tá tudo bem se dar uma incomodadinha. Eu não tô falando pra você, eu não tô aqui pra julgar, entendeu? As suas justificativas. Você sabe o seu universo. Você sabe onde o seu calo aperta. Eu gosto muito dessa frase. Minhas mentoradas falam isso. Só eu sei onde meu calo aperta. E é verdade, que bom. Porque então só você vai conseguir sair desse lugar. Pelo seu mérito, pelas suas escolhas. Que hábito será que você já pode começar a repensar? Porque você tá se justificando. Sabe quando a gente chega cansada do trabalho e tal, de um dia longo, e a gente fala o quê? Eu mereço. Não, é só um docinho. É só um refrigerante, é só um fast food. Eu mereço. Eu sei que você merece. Mas será que isso vai te levar em direção ao que você quer alcançar? Os resultados que você quer atingir? A vida que você tanto sonha ter? Será que vale a pena você gastar agora rios de dinheiro com coisas que você nem depois vai lembrar que você comprou? É a perspectiva de longo prazo. São as tais das renúncias que a gente tem que aprender a fazer. Sabe desse alíviozinho? A dopaminazinha barata? Voltando aqui, tem até o filósofo, né? O Aristóteles fala muito de acrasia. E aí tem esse pior desespero. Falei, gente, essa frase aqui eu achei muito boa. Ela tá muito relacionada aqui. Sabe qual é o pior desespero do homem? Ele sabe o que poderia ser, mas escolhe não se tornar. Quantas vezes você sabe que você pode ser uma outra pessoa, uma outra mulher? Porque quando você se torna essa pessoa, muda o seu comportamento. Muda tudo. E quantas vezes você se olhou no espelho e você falou, não posso. Sabe que poderia ser. Você sabe que poderia ser. Mas você escolhe, é uma escolha. Você escolhe não se tornar. Todas as vezes em que você sabe o que você tem que fazer, você não faz. Você está escolhendo não se tornar a sua melhor versão, por exemplo.
É um chacoalhão e eu sei que incomoda a gente, mas a gente precisa. Porque é o famoso água bater na bunda. Enquanto a água não bate na bunda, a gente não mexe. A gente não vai fazer as coisas, a gente não sai para fazer as coisas. A gente fica se justificando. E será que a gente tem que viver uma vida que a gente só justifica ou a gente pode viver uma nova vida diferente? Em que eu sei o que é importante para mim e eu vou fazer. E aí aqui, ó, vem cá. Vem aqui, ó. Terceiro ponto. Terceiro e último ponto. Falei pra vocês que a gente ia abordar 3 pontos aqui. A Bíblia, ela é recheada de histórias e narrativas em que Deus vem. Deus vem e diz, eu tenho uma missão pra você. Eu quero que você faça isso. E as pessoas falam o quê? Elas justificam. Seja por medo, seja por achar que não são capazes, nem dignas, nem merecedoras. Por exemplo, né? Aqui eu até deixei, ó, obediência versus desculpas. Quantas vezes Deus fala pra gente fazer certas coisas, a gente dá o quê? Desculpas aqui pra não fazer. Quantas e quantas vezes? Em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés falou, não tenho habilidade pra falar. A gente vive dando desculpa, sim. Por mais que a gente, entende? Por mais que esses medos nossos, eles sejam reais pra gente, eles sejam verdadeiros. Aí aqui eu trouxe uma outra passagem pra gente refletir. Que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14, e ele continua. Então imagina se um irmão, uma irmã tá passando fome ou não tem roupa e você fala, não, fique em paz. Você vai comer, você vai beber, você vai se vestir, mas você não estende a sua mão para ajudar aquela pessoa. É doido isso, né? Então, e adianta alguém dizer que tem fé se não tem obra? Você dizer que você acredita em Deus, mas uma pessoa tá ali necessitada, você não ajuda. Ai, Fabi, mas é porque as minhas situações... Ok, cada uma de nós, a gente sabe o que a gente tá enfrentando. Que é um espaço em que a gente vai questionar, em que a gente vai perceber e vai mergulhar dentro da gente onde é que isso tá ressoando. Então, quando a gente tá falando, inclusive, de fé, quando que tem fé? Agir é fé. Muitas vezes a gente tem que agir, fazer aquilo que Deus falou pra gente fazer, apesar de ter medos. Eu lembro quando Deus me falou, você vai viajar. E eu, não quero. Tô com medo. Quê? Pegar uma passagem só de ida pra Tailândia, o outro lado do mundo, sozinha? Como assim? Não vou. E eu debati muito. Tive muito medo. Até que eu percebi que se Deus falou, tá falado. Tem que fazer. Porque não quero pagar pra ver o que vai acontecer se eu não fizer. Então eu prefiro agir. Agir. E quando a gente justifica, é o quê? É medo. Justificar é medo. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. E aqui a gente vai recapitular agora, tá? Então vem aqui, ó. Lembra disso? Alívio é diferente de mudança. O seu cérebro quer alívio, ele não quer mudar, porque mudar demora, né? Mudar gasta energia, vou ter que estudar, vou ter que praticar o que eu tô aprendendo, né? Não é só na teoria, na prática, incomoda. Sabe a equidise? Que é aquele momento, por exemplo, caranguejo, você já foi na praia e já viu lá os caranguejinhos tudo peladinho, sem a carapaça? Ele tá passando pelo processo de equidise. O processo de equidise é aquele momento em que se aquele caranguejo não sair e abandonar aquela carapaça antiga, ele vai morrer lá dentro, porque ele vai crescer, só que aquela carapaça sustenta até um limite e o corpo dele vai continuar crescendo e se ele não sair, ele morre. Então crescer muitas vezes dói, é desconfortável. Ele vai ter que ficar ali sem a carapaça e qualquer predador pode vir e... nhaco. Mas barulho, né? Pegar e comer ele. E aí depois ele vai ter que criar uma nova carapaça. É desconfortável. Dá medo. Mas será que é melhor a gente encarar isso e ter mudanças duradouras na nossa vida? A gente ter novos resultados, a gente alcançar novos resultados, nossos sonhos, nossos projetos de vida, tudo aquilo que a gente tanto almeja e viver uma vida se sentindo realizada, essa realização pessoal, realização profissional, ou viver uma vida com alívios e com essa sensação de frustração, de culpa, de medo,
de comparação. E aqui não, né? Aqui é a realização. Aqui eu me sinto realizada, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Qual a vida que a gente tem escolhido? É o famoso tijolo por tijolo. Toda casa, ela vai ser feita a partir de tijolo por tijolo. Essa é a ideia. É a gente perceber e ok, eu quero construir uma nova vida, eu quero me tornar uma nova pessoa. Para isso eu tenho que fazer novas escolhas. E aí, nossa, eu senti de trazer essa frase aqui para dar uma provocada na gente. Porque a gente vive uma era em que a gente tem muito conhecimento. E antigamente, eu não sei se você já ouviu essa frase, o resultado que você não tem é do conhecimento que te falta. Então é aqui, ó, o que te separa da vida que você deseja não é falta mais de conhecimento, como já foi antes. Na época das nossas avós, minha avó fala, nossa, como vocês conseguem saber de tudo isso, né? Tanto conhecimento que vocês têm hoje em dia. Tudo tão rápido. Imagina, minha avó levou 1 mês e meio para sair do Japão de navio e ir pro Brasil. Hoje, em algumas horas, a gente chega. Então, a gente tá vivendo esse momento. Se não é falta mais de conhecimento, é falta de quê? É falta de ação, gente. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa começar a nos acostumar com esse desconforto de dar o primeiro passo. O famoso passo de fé. É você ter fé nisso. Você não sabe do resultado final, você não sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você faz. Você faz apesar dos seus medos. E aqui, por fim, gente, atravessar a dor pra gente encontrar um propósito. Quantas vezes a gente comete um erro muito comum que é a gente falar assim, eu não tô com motivação pra ir pra academia, não tô com motivação pra fazer tal coisa. Falta motivação pra minha vida. Motivação, motivos para agir. Só que a gente comete o erro de ver a motivação com uma lente um pouquinho errada, distorcida. Que é você achar que primeiro você faz uma lista de todos os motivos para você fazer isso, que vai te levar para um resultado X, que é o que a maioria de nós a gente sempre fez e continua fazendo. Só que o que acontece? Você sabe os motivos, você tem motivos para agir, mas por que você não faz? Então vamos testar uma nova forma? Inverte um pouco a lógica. Ao invés de você primeiro ficar ali pensando, para depois agir. Que tal você primeiro agir? Dá um primeiro passo. Por exemplo, tá? Eu tenho uma mentorada que uma vez me falou assim, nossa, meu sonho é viajar ao mundo. Você viajou ao mundo, né, Fabi? Meu sonho é viajar ao mundo. Eu falei, legal. Aí ela falou assim, só que eu não tenho dinheiro. Ou você faz ou você justifica. Ela começou a dar justificativa. E eram justificativas legítimas, reais. E eu não tô aqui, de novo, não tô aqui pra julgar ninguém, nem é meu papel, gente. Isso é bíblico. Por que a gente fica reparando no cisco do olho do outro se tem uma viga no nosso, a gente não tá vendo? Então meu papel não é esse. Mas é de alertar. Epa, peraí. Epa, tô sentindo um cheiro aqui de medo, de bloqueio, de trava. Opa, peraí, questões internas. E eu perguntei pra ela, você tem passaporte? Não. Falei, bom, então se tiver uma promoção relâmpago, que tem, gente, já conheci tanta gente que comprou assim. Então, qual é o primeiro passo pros seus sonhos, pros seus resultados que você tanto quer alcançar? E aí a gente parar de dar tanta justificativa. Aí no caso, por exemplo, dela, né, do passaporte, nossa, eu não tenho nem passaporte. Aí vem outra justificativa, é o dinheiro, não tenho dinheiro. Então vamos olhar mesmo. Aqui, quanto você tem gasto no iFood lá, aquele negócio que chama iFood? Só pra falar minha batiã, né? Minha avó não vai saber falar isso. A gente sabe o que é iFood, a gente sabe o que é Uber Eats, a gente sabe o que é McDonald's, o que é drive-thru, a gente sabe tudo isso. Será que a gente tá gastando dinheiro que a gente não deveria também? Que dá pra fazer sobrar, eu não sei quanto que tá o passaporte, eu acho que deve ter uns R$250, R$300, vai que seja. Pra dar o primeiro passo? Então cuidado com as desculpas que a gente tem dado para os nossos sonhos, porque esse é um sonho que foi feito para realizar. E digo mais, na PNL a gente fala, se você consegue imaginar fazendo algo, se tornando algo, é porque provavelmente a sua versão do futuro já conquistou isso. Ela sabe que você pode. Então, para a gente atravessar a dor para encontrar propósito. Quantas pessoas me procuram falando que tem uma vida, que gostariam de viver uma vida com mais propósito. Propósito, gente, está muito relacionado com o para quê. Para quê? Porque remete muito passado. Para quê é futuro.
Pra que você faz o que você faz? Pra que é tão importante isso que você tanto quer e deseja? Então, ao invés da gente ficar só se justificando, e ainda que a sua justificativa seja legítima, seja verdadeira, seja real, como é que você pode criar um plano de ação para que você passe a não mais ficar só justificando e você começar agora a fazer? Ou você faz ou você justifica. O que é que você vai escolher a partir de hoje? Você pode começar a treinar esse novo mindset, a sua nova mentalidade, então metanoia, essa mudança de mentalidade a partir de hoje, com pequenas escolhas. Você escolher tomar água, beber água ao invés de um refrigerante. Você ir no mercado, na feira e comprar os alimentos saudáveis, nutritivos, ao invés de você pedir um iFood, um alimento rico em gordura, em açúcar, ultraprocessado, que vai te satisfazer naquela hora. Ou talvez nem isso, porque uma hora, quantas vezes você já mordeu uma comida e não queria comer isso, era só dopamina. Ou você faz ou você justifica. Que nós possamos cada vez mais começar a fazer escolhas, a agir, apesar dos nossos medos, apesar das nossas travas, nossos bloqueios mentais, emocionais, apesar do nosso passado, apesar das escolhas dos nossos pais. Chega da gente terceirizar a nossa felicidade, a nossa vida, os nossos sonhos. Chega de viver sonhos emprestados. Tá na hora da gente viver com leveza, parar de brigar tanto com a gente e viver em paz. Viver com a nossa autenticidade, sendo quem nós somos na nossa essência, reconhecendo o que é importante pra gente, deixando fazer o nosso coração cantar, fazer aquilo que Deus vem te falando, pedindo, guiando você para você fazer. Que a nossa vida possa ser mais leve e abençoada. E me conta aqui nos comentários, onde é que esse vídeo ressoou em você? Se você ficou aqui até o final, coloca aí. O que você vai fazer a partir de hoje de diferente? Porque como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo nesse canal. Esse é um espaço seguro em que a gente vai sempre mergulhar cada vez mais dentro da gente para ir resgatando a nossa essência, buscando centramento, buscando viver uma vida mais alinhada com o nosso propósito. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo.